Oi, pessoal! Eu recebi um convite muito especial de um amigo de longa data para participar de uma live do seu canal Mentorizar. Essa live vai ser realmente especial, vou contar um pouco da minha trajetória, da minha jornada e eu conto com vocês lá. Vai ser no dia 7 de maio, uma quarta-feira, às 20 horas no YouTube. Até lá! Showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know what's... Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Mentorizar Pedagogia. Eu sou a professora Vilza e estou aqui para acompanhá-los nesse percurso pedagógico. Falaremos hoje um pouquinho sobre o livro Coordenação do Trabalho Pedagógico, de Vasconcelos. Em algum momento, as ideias de Vasconcelos vão de encontro às ideias de Veiga que nós abordamos anteriormente. Eu dividi o livro em 3 eixos distintos. Hoje vamos falar sobre o projeto político-pedagógico, sobre o trabalho da equipe diretiva, orientação educacional e coordenação pedagógica, sobre a ótica de Vasconcelos. Não existe hoje espaço para uma escola autoritária, elitista, passiva, verbalista e voltada para a seleção social. A escola precisa mudar. A educação precisa ajudar a construir a cidadania. Nesse sentido, o PPP é o instrumento técnico-metodológico a ser disponibilizado, reconstruído e utilizado para aqueles que desejam efetivamente a mudança, pois é praticamente impossível mudar a prática de sala de aula sem vinculá-la a uma proposta conjunta. Segundo Vasconcelos, o PPP pode ser entendido como a sistematização nunca definitiva de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa, se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se pretende realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É o elemento de organização e integração das atividades práticas da instituição de ensino, ou seja, é um documento elaborado por todos os atores educacionais envolvidos no processo educativo, seja professor, aluno, equipe gestora, equipe técnico-administrativa, coordenação pedagógica, SEC ou demais elementos da comunidade. Todos conversam, todos discutem sobre as possibilidades, sobre as fragilidades e sobre as demandas daquela comunidade em específico a que nós atendemos enquanto escola. O projeto político-pedagógico tem como características a identidade da escola, né, a singularidade, as suas especificidades. Ele vai imprimir ali tudo que é próprio daquele local e também daquelas pessoas que ali trabalham, das pessoas que por ali transitam e das pessoas que vão lá buscar a sua escolarização, né, os nossos alunos. Tem também por característica a autonomia, né, está lá na sua base legal, na lei de diretrizes e bases, e a descentralização do poder, que está impressa na participação social de todos. Segundo o nosso autor, o projeto político-pedagógico tem algumas finalidades bem definidas. Resgatar a intencionalidade da ação pedagógica, ser um instrumento de transformação da realidade, lembrando que primeiro eles veem quais são as possibilidades e quais são as demandas, né, para poder transformar aquela situação, dar um referencial de conjunto para essa caminhada, para esse percurso pedagógico, superar o caráter fragmentário das práticas de educação, não é cada um fazer de uma forma, buscar um objetivo. Não, todos têm em comum um objetivo, uma meta a ser alcançada, ainda que dentro da sala de aula utilizemos práticas diferenciadas. Propiciar a racionalização dos recursos, né? Ou seja, saber o quanto eu vou gastar, o quanto eu tenho para gastar e em que eu vou gastar, né? O que é mais necessário para aquele recurso que eu tenho. Superar as práticas autoritárias e individuais, aumentar o grau de realização do trabalho quando estamos felizes, quando estamos alegres,
fazendo aquilo que nós mesmos nos propusemos a fazer, o percurso pedagógico ele acontece de maneira mais eficaz e mais fluida. E colaborar para a formação dos participantes, todos eles, funcionários da escola, professores, gestor, coordenador e alunos. Segundo o nosso autor, o projeto político-pedagógico ele tem uma estrutura bem definida. O marco referencial, o diagnóstico e a programação. O marco referencial, ele se refere àquela tomada de decisão, a explicitação das opções e dos valores que foram assumidos pela instituição que nós estamos. O diagnóstico é a comparação da nossa realidade com o ideal que a gente busca. E a programação são as propostas de ação que nós colocaremos em prática para que possamos atingir o ideal. Cada uma dessas partes tem uma função específica, como fornecer os parâmetros para o diagnóstico. Lá, o marco referencial, ele tem que me fornecer, né, os dados necessários para um diagnóstico preciso. O meu diagnóstico, para que eu possa realizá-lo, eu preciso conhecer a realidade local, julgar essa realidade, para depois chegar às necessidades, às demandas, né, da instituição em relação à minha comunidade. E a proposta de ação tem a ver com as decisões que nós vamos tomar, as ações a serem realizadas para diminuir essa distância entre o ideal, que está lá no meu marco referencial, e o desejado, né, o que a gente se propõe a fazer. O projeto político-pedagógico, na perspectiva do planejamento participativo, tem duas contribuições diferentes. A número 1 é o rigor técnico-metodológico, que tem a ver com a qualidade formal do nosso projeto. E número 2 é a participação, que se refere à qualidade política do nosso documento. O planejamento participativo ele buscará a definição coletiva e crítica das necessidades, sejam estas naturais ou humanas. Assim como em outros processos educacionais, a construção do PPP exigirá dos participantes, em especial do coordenador pedagógico, 3 níveis de competências envolvidos na formação humana em geral: o conceitual, o procedimental e o atitudinal. O conceitual diz respeito exatamente ao que o nome já nos impõe, né? O conceito, o que é. O procedimental, os procedimentos que serão adotados. E o atitudinal é a atitude, né, que cada um vai tomar diante dos procedimentos que serão realizados para se atingir aqueles conceitos. Cabe ao coordenador o envolvimento dos professores na construção do projeto político-pedagógico, estimulando oportunidades de discussão coletiva, crítica e contextualizada do trabalho educativo, buscando, assim, soluções para driblar a falta de tempo e criando momentos em que todos possam participar da elaboração e execução do nosso projeto. Temos aqui o mapa conceitual, que vai nos mostrar todas as etapas, né, da construção do nosso projeto político-pedagógico. E chegamos ao momento importante, não só do projeto político-pedagógico, mas de qualquer projeto, qualquer processo educativo, que é a avaliação. A avaliação do projeto político-pedagógico das instituições escolares permite que sejam revistas as necessidades institucionais, as práticas pedagógicas, as atividades e linhas de ação propostas e os avanços obtidos a partir de cada uma delas. É a avaliação de todo o processo que viabilizará a sua reconstrução e a reflexão sobre os pontos mais sensíveis do projeto para a sua adequação às demandas não contempladas, para que se tracem novas estratégias de mediação. Os dados levantados na nossa avaliação vão fazer com que nós possamos pensar novas estratégias, novos caminhos para que possamos alcançar de maneira eficaz os nossos alunos e atingir os pontos mais sensíveis que não pudemos anteriormente. Ou essa avaliação também vai nos servir,
como termômetro para novas estratégias ou novas ações diante de demandas que se apresentem para nós, que não estavam anteriormente no nosso projeto político-pedagógico. Por isso, ele não é um documento definitivo, né? Ele é flexível como qualquer planejamento. E qual seria o papel da equipe diretiva nesse processo de mudança? O movimento de democratização e qualificação da educação é um amplo e complexo processo. Tem como meta a mudança das práticas em sala de aula, na escola e nas relações desta com a comunidade e a sociedade. Em tal processo, a equipe diretiva tem importante papel, dado a sua influência na criação de um clima organizacional favorável ao ensino-aprendizagem. Na elaboração do PPP, onde se descrevem todas as mudanças necessárias ao sucesso da unidade escolar, é o diretor que, em conjunto com a equipe pedagógica, articula e media os processos, proporcionando momentos de reflexão, sensibilização e mobilização da comunidade escolar na construção coletiva do nosso PPP. A direção tem por função ser o grande elo integrador, articulador dos vários segmentos, internos e externos da escola, cuidando da gestão das atividades, para que venham a acontecer a contento, ou seja, de acordo com o projeto da escola. Em uma perspectiva democrática, é fazer a escola funcionar pautada em um projeto coletivo. A direção deve se qualificar, buscar crescer, se fortalecer, também no conhecimento, para enfrentar os conflitos do cotidiano de maneira qualificada e produtiva. O diretor, a gente percebe, deixou de ter aquele caráter burocrático e passou a ser peça fundamental na construção da escola que nós queremos, para que nós possamos colocar em prática ações que levem nossos alunos a serem sujeitos participativos e transformadores daquela realidade que nós vimos lá no marco referencial, quando ainda estávamos na elaboração e construção do nosso projeto. A avaliação do projeto político-pedagógico das instituições escolares permite que sejam revistas necessidades institucionais, as práticas pedagógicas, as atividades e linhas de ação propostas e os avanços obtidos a partir de cada uma delas. É a avaliação de todo o processo que viabilizará sua reconstrução e reflexão sobre os pontos mais sensíveis do projeto para sua adequação às demandas não contempladas, para que se tracem novas estratégias de mediação, como nós já vimos anteriormente. Atualmente, o papel do orientador é contribuir para a formação do indivíduo como um todo, não só para orientar os comportamentos e atitudes de seus alunos, mas também para acolher, ouvir e ajudar o aluno a entender seu espaço dentro da escola e no mundo. Ele é aquele profissional que tem um projeto assumido e conscientemente pautado nele é capaz de provocar, despertar, ajudar a mobilizar as pessoas para a mudança e fazer junto esse percurso de transformação. Orientação educacional e coordenação pedagógica são coisas que se complementam, mas que têm funções distintas, né? Cabe ao orientador trazer esse aluno à realidade e fazer uma ponte nessa relação entre aluno e professor e aluno, para que eles tenham a melhor relação possível e possam construir juntos, né, um caminho de conhecimento, para que se transforme essa realidade desse aluno, desse professor, dessa escola e dessa comunidade. O orientador exerce atividade mediadora, favorecendo que se estabeleça um substancioso vínculo
de relacionamento entre aluno e professor, além de fortalecer seu compromisso com a formação integral e permanente dos alunos, principalmente no que diz respeito a valores, atitudes, emoções e sentimentos, auxiliando na construção da identidade dos sujeitos em formação. Agora, o coordenador ou supervisor pedagógico é aquele profissional que articula o projeto político-pedagógico da instituição, organiza essa reflexão, a participação e os meios necessários para sua concretização. A atuação do coordenador se dá também no campo da mediação, pois é ele quem está diretamente vinculado à tarefa de ensino. É o coordenador também o profissional que dá sustentação ao projeto pedagógico da escola por meio da formação dos docentes. Cabe ao coordenador pedagógico reconhecer as necessidades tanto dos alunos quanto dos docentes, fazer a crítica dos acontecimentos, ajudando a compreender a própria participação do professor em cada problema, trabalhar em cima das ideias de transformação, buscar caminhos alternativos, fornecendo materiais e provocando assim uma Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Mentorizar Pedagogia. Eu sou a professora Vilza e vou acompanhá-los no percurso pedagógico de hoje. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro Coordenação do Trabalho Pedagógico, de Vasconcelos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o trabalho coletivo, o currículo organizado em ciclos de formação, sobre o projeto de ensino como instrumento da gestão e sobre a aula expositiva. O imaginário do professor está marcado pelo trabalho individual. Esse isolamento de cada um em sua sala favorece o desajuste das equipes frente às mudanças. A prática pedagógica, quando refletida coletivamente, é a melhor fonte de ensinamento teórico e, sobretudo, de práticas mais comprometidas. Mas como as instituições podem propiciar ou organizar espaços para reflexão coletiva sobre essas práticas pedagógicas? Será que cumprir uma obrigação ou ordem dada por outrem e, portanto, desprovida de sentido, faz das ações realizadas, ainda que com o mesmo propósito, um trabalho coletivo? Vamos descobrir. Promover um planejamento de modo interativo possibilita a articulação de experiências de ensino e organizar encontros para compartilhá-las com os demais professores da escola é um dos deveres da equipe diretiva, mais especificamente na figura do coordenador pedagógico. As reuniões periódicas podem se tornar espaços revolucionários de troca de experiência, de sistematização da própria prática, de pesquisa, de elaboração de formas de intervenção pessoais e de avaliação do trabalho. Durante todo o livro, o nosso autor ele vai destacar a importância desse trabalho coletivo, dessa pausa para reflexão, elaboração, escrita e reescrita dos objetivos e metas que nós desejamos alcançar, não somente enquanto professores, mas enquanto escola. Que mudanças nós queremos na realidade da comunidade onde nós estamos inseridos? Depois a gente sempre está pensando durante todo o livro. A escola não pode ser vista apenas como um local de trabalho. Deve ser, ao mesmo tempo, um espaço de formação. É preciso investir prioritariamente na formação permanente do professor, para que se possa ter melhor compreensão do processo educacional, postura e métodos de trabalho mais apropriados. A ação cotidiana do professor muitas vezes impõe necessidade de tomada de decisão imediata, sem tempo para uma reflexão apurada. As reuniões periódicas são espaços privilegiados de reflexão coletiva, que instrumentalizam os profissionais para as tomadas de decisão. Nós sabemos que diariamente, no nosso fazer pedagógico,
nós somos obrigados a tomar inúmeras decisões e nem sempre temos o tempo hábil para pensar sobre elas. Essas reuniões nos permitem ter dentro de nós mesmos as respostas para inúmeras situações. Daí a sua importância. A prática educativa escolar dependerá em grande medida da concepção de currículo que se tem, em função das repercussões bem concretas de tal representação na organização do trabalho pedagógico. As propostas curriculares muitas vezes são feitas pelos sistemas de educação e dão origens aos documentos curriculares, que, em princípio, deveriam ser apenas uma orientação para as escolas, mas que acabam sendo interpretados como um programa oficial que precisa ser trabalhado. Aqui tem um ponto interessante que fala sobre a questão do currículo. Existe o currículo sistematizado lá pelo Ministério da Educação. Existe ainda um currículo com base nesse currículo já sistematizado pelo MEC, que está lá nos municípios, nos estados, né? E existe ainda o currículo que a gente acaba por priorizar dentro da sala de aula de acordo com a necessidade, né, com as demandas do nosso alunado. E essa questão de se colocar como programa oficial um currículo que vem lá do Ministério da Educação é complicado, porque ele é um currículo a nível macro. Em nível micro, ele não consegue atender às demandas que nós temos em sala de aula. Pensar em ciclos de formação é pensar uma ruptura drástica com formas que eliminam os sujeitos do processo educativo. É pensar em fazer uma política de currículo que atenda às necessidades dos sujeitos em seus diferentes tempos e espaços de vivência. Este tipo de currículo deve ser flexível, adaptável, politicamente articulado com as necessidades dos alunos e alunas que por ele serão atendidos, exigindo-se uma política curricular que promova o debate e a produção curricular em cada contexto, eliminando-se assim as cópias e respeitando a singularidade local. Como eu falei, aquele currículo que é pensado a nível macro pelo Ministério da Educação, ele não dá conta das especificidades que nós temos a nível micro. Por isso, são pensados e elaborados os currículos estaduais, depois os municipais e depois o currículo que nós vamos trabalhar de acordo com o nosso projeto político-pedagógico e as demandas que vão surgindo em sala de aula, que nós sabemos que são muitas e diferenciadas. Dentro dessa organização do currículo por ciclo de formação, nós temos ali o diagnóstico, o planejamento, a implementação, porque não é assim, né, de um dia para o outro, a gestão, né, é um ciclo para atender os nossos alunos, nossas crianças e nossos jovens. Esse projeto de ensino-aprendizagem como instrumento de gestão da sala de aula. Aqui a gente está falando não da gestão da escola como um todo, mas estamos falando sobre a gestão da sala de aula. O que a gente pode fazer no nosso projeto de ensino enquanto gestão dos nossos alunos, do nosso espaço, do nosso ambiente. O projeto de ensino-aprendizagem é uma síntese que o educador faz dos apelos da realidade, das expectativas sociais, de seus compromissos e objetivos, das condições concretas do trabalho e das mediações para atingir objetivos. O pressuposto de qualquer atividade de planejamento é o desejo de mudança, de acertar, de aperfeiçoar. É importante que o professor entenda que, se não planeja com consciência, a tendência é apenas reproduzir aquilo que já está pronto e que não necessariamente vai atender aos nossos anseios e às demandas dos nossos alunos.
Não basta o docente dominar um assunto, é preciso saber o que se pretende a partir da realidade daquele grupo com o qual ele trabalha. Um dos maiores desafios do ponto de vista da prática pedagógica é justamente realizar um trabalho que tenha significado relevante tanto para o professor quanto para os alunos. Nesse ponto, a equipe pedagógica tem papel relevante, pois sua atuação auxilia os docentes a repensarem suas propostas, reverem suas rotinas e romperem com os formalismos dos conteúdos ofertados. A coordenação pedagógica tem por função articular todo o trabalho em torno da proposta geral da escola e não ser um elemento de controle formal ou burocrático. Não é essa a postura que se espera e nem esse o papel do coordenador pedagógico, nem de um fiscalizador, de um burocrata. É um elemento que está ali para auxiliar o professor diante das demandas que se apresentam, trazer novas possibilidades, novas metodologias que talvez atendam melhor a sua classe, né? E que possam fazer com que seus alunos cheguem ao sucesso de maneira mais rápida. Né? Dentro desse projeto de ensino-aprendizagem, da gestão de sala de aula, estão vários atores, né? Muitos elementos. Temos a figura do professor, temos os alunos, temos os recursos disponíveis, talvez não sejam os mais adequados. Aí entra o nosso coordenador pedagógico, para nos apresentar, né, novos recursos, novas metodologias, novos caminhos, nos apresentar, de repente, uma ação que deu certo em algum momento, né, de um outro colega, que possa ser utilizada em nossa sala de aula. Não exatamente como o colega utilizou, mas dentro da realidade dos nossos alunos. E a aula expositiva? Aquela aula que todos nós tivemos quando pequenos e também quando já estávamos grandinhos. Será que ela ainda existe? Será que existe espaço para ela na sociedade contemporânea? A representação que normalmente o professor tem de sua tarefa é de que deve desenvolver determinados conteúdos, transmitir um conjunto organizado de informações consideradas socialmente relevantes para a formação de novas gerações. Até aí, não há problema, já que esta é uma definição psicológica coletiva sobre a função do mestre, secularmente enraizada. Entretanto, a sociedade contemporânea vem sofrendo profundas transformações que se refletem no sistema escolar, exigindo sua reformulação. E se o sistema escolar precisa ser reformulado, nós, enquanto professores, enquanto docentes, também precisamos acompanhar essa mudança e fazer uma reformulação das nossas práticas. A estrutura básica da metodologia expositiva se concentra na apresentação pelo professor, da maneira mais clara possível, lógica e objetiva, do tema que está sendo estudado, onde procura trazer para os alunos os elementos mais importantes para a compreensão deste conteúdo. O que se espera com isso é dar de forma econômica muitas informações. Quando se tem uma aula expositiva em que o professor apenas fala, não existe uma interação, não há perguntas, é claro que esse tempo ele é economizado, né? Você consegue fazer o que você queria, explicar o que você planejou de forma mais rápida. Com frequência, a aula acaba se resumindo em apresentação de um ponto, apresentação dos exemplos sobre esse ponto e a proposição de exercícios. Nada mais. Esse tipo de aula, na nossa época, até podia ter dado certo, sim, como deu para muitos. Mas hoje é mais difícil. Existe uma circulação muito grande de informações, as crianças estão mais atentas, os alunos estão mais ávidos por outros tipos de conhecimento, e essa aula puramente expositiva
é fadada ao fracasso, porque eles ficam inseguros, entediados e eles prestam atenção em qualquer coisa, menos no professor. E o resultado de tudo isso são avaliações de aprendizagem em que as crianças não se saem bem, em que o professor muitas vezes não sabe o porquê, não consegue identificar onde está o erro. A aula, ao longo dos séculos, foi sendo modificada de muitas maneiras, mas seu principal objetivo nunca se modificou, que é o aprendizado dos alunos. Sabemos que somente o espaço físico da sala de aula já não é o suficiente para as aprendizagens dos conteúdos curriculares atuais. Logo, se faz necessário superar esses limites, ampliando o seu campo de visão. Professores inovadores têm a responsabilidade de incentivar os alunos na busca da informação e conhecimento. Mas, para tal, é muito importante que o professor se atualize, sempre para atender às demandas do seu alunado e fazer bom uso dos recursos que estão disponíveis, inclusive os recursos tecnológicos. Ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo percurso pedagógico. Até a próxima! Dos capítulos 9, 10 e 11, que vão tratar sobre a disciplina ou indisciplina, na gestão da sala de aula, sobre avaliação por competências e sobre as relações intrínsecas existentes nas avaliações internas e externas. Todo professor partilha da ideia de que o problema da indisciplina escolar é grave e angustiante, precisando ser entendido e enfrentado. A indisciplina causa graves problemas ao ensino-aprendizagem, pois ela dificulta a aquisição de conhecimento, a reflexão e o desenvolvimento do raciocínio, seja por parte dos alunos ou do próprio professor, que precisa fazer várias intervenções. O problema de indisciplina pode ser provocado por problemas de diferentes ordens, psicológicos ou familiares, da construção escolar, das circunstâncias sociohistóricas, ou então pelo próprio professor, pela sua responsabilidade, pelo seu método pedagógico, entre outros fatores. Essa imagem retrata bem a angústia de muitos professores, as reclamações que muitos professores fazem nos momentos, naqueles poucos momentos em que conseguimos nos reunir todos, num conselho de classe ou em alguma reunião pedagógica. Nesses momentos, o que é unânime entre os professores é a reclamação sobre a violência e a indisciplina que têm sido constantes na sala de aula. Não tem mais idade, são desde os pequenininhos aos mais velhos. Existe um momento de descompensação, por parte dos alunos, que muitas vezes acabam por virar momentos também de descompensação do próprio professor, que tem levado muitos colegas a terem que se afastar por problemas psicológicos, por conta dessa gestão caótica da sala de aula. Para amenizar o problema da indisciplina, torna-se viável que a escola, primeiramente, conte com um projeto político-pedagógico, o qual contará com a presença do supervisor, orientador, professores, família e até mesmo a comunidade, pois através do acionamento deste documento, o processo educativo ele fluirá. Boas respostas a respeito
de problemas apresentados dentro do âmbito educacional, incluindo os problemas de indisciplina. No momento em que são levantadas as questões, as prioridades da escola, e que se, na diagnose, vemos que a indisciplina é um problema que precisa ser trabalhado, que é uma realidade que precisa ser modificada, ações para este fim, né, para que a indisciplina ela diminua ou termine, precisam ser pautadas. Construir uma nova disciplina é dever de todos, professores, demais funcionários da escola, gestão, coordenação e alunos. Devemos, pois, refletir sobre o papel do aluno e do professor nesse processo de mudança. Dentro desse processo, cabe ao professor oferecer uma estrutura adequada na sala de aula, buscar a desalienação da relação pedagógica, esgotar todas as possibilidades no âmbito da ação. Muitas vezes o professor se descompensa e tira o aluno de sala de aula, né? Esse tipo de ação não auxilia nem o aluno a se regular, nem o professor. Não reagir diante das agressões e provocações no mesmo nível que o aluno, né? Tentar manter-se calmo, propiciar um ambiente acolhedor e harmônico em sala de aula, trabalhar com ações de reciprocidade, né? A minha reação ela tem que estar de acordo com aquela ação. Não adianta eu me destemperar e querer fazer daquele aluno um exemplo. É claro que deve existir a sanção, né? Toda ação tem uma reação, mas essa sanção deve ser de acordo com a ação do meu aluno. E incentivar a disciplina consciente. Mas também cabe ao aluno perceber que a sua aprendizagem depende, em alguma medida, da aprendizagem dos seus colegas. Perceber que o estudo é um trabalho, sim, e que ele pode e deve ser realizador. Porém, ele exige esforço, dedicação e, muitas das vezes, frustração. Identificar na figura do professor uma autoridade não autoritária, né? É o aluno perceber que o professor ele é a autoridade naquele local, né? A última fala é dele. O professor é que articula, mas ele não é a figura autoritária que impõe. E utilizar a sua liberdade de maneira consciente, né? Nós damos a liberdade ao aluno, mas nós precisamos ensiná-lo a utilizar essa liberdade com consciência. Caso contrário, nós vemos esses casos de indisciplina e de destempero emocional. A avaliação é um recurso muito importante para a gestão da sala de aula, uma vez que permite localizar as necessidades e dirigir a ação no sentido de sua superação. Seria possível afirmar que, sem a avaliação, a gestão da atividade pedagógica ficaria inviabilizada, uma vez que faltariam elementos para a tomada de decisão. A avaliação, quando bem feita, além de apontar os avanços e potencialidades, ela deve indicar as fragilidades, os problemas que devem ser solucionados. Avaliar não é só aplicar testes. A avaliação é um processo contínuo que nos auxilia, inclusive, nos próximos passos a serem dados dentro da nossa sala de aula, dentro do percurso que nós estabelecemos para os nossos alunos. Essencial e sintaticamente, a avaliação serve para localizar as necessidades e se comprometer com a sua superação. No momento em que eu avalio o percurso e eu identifico, né, que está faltando algo, eu me comprometo a fazer o melhor possível para que aquele algo não falte mais. Uma das últimas formulações propositivas da avaliação é a avaliação por competências, cujo mérito é contribuir mais fortemente para uma mudança na metodologia da sala de aula.
As competências são definidas como conjuntos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que os indivíduos devem desenvolver para atuar de forma eficiente e eficaz em determinadas situações. Sua avaliação visa identificar o nível de desenvolvimento de competência dos estudantes. Outrora, não muito longe, a avaliação servia como elemento de exclusão. Hoje em dia, não mais. A avaliação é um instrumento pelo qual nós conseguimos medir o desenvolvimento das competências dos nossos estudantes, respeitando, claro, o tempo de cada um. Quais são os objetivos, da minha avaliação? Primeiro, as competências, aquelas competências que nós elegemos para aquele período que está sendo avaliado. Segundo, os objetivos que já foram negociados em sala. Acompanhando o processo de mudança da avaliação, percebe-se que há necessidade de serem realizadas alterações tanto na avaliação em si, quanto no campo onde ela se dá, e nas suas relações. A avaliação é um instrumento de transformação à disposição das instituições que buscam o fortalecimento da figura do professor enquanto agente de mudança e instrumentalizar seus alunos para enfrentarem desafios complexos e adotarem um papel positivo e relevante dentro de sua comunidade. Há anos, a avaliação educacional tem se pautado na classificação, separação, segregação e manutenção de ordem social. Para que a avaliação educacional escolar assuma seu papel de instrumento dialético de diagnóstico para o crescimento, terá de se situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação social. O elemento para que se dê à avaliação educacional escolar um rumo diferente do que está sendo exercido é simplesmente o resgate da função diagnóstica. Uma avaliação diagnóstica vai me permitir perceber onde meu aluno está naquele exato momento e o que ele precisa alcançar. E dentro dessa necessidade de alcance dele, eu vou traçar as metodologias, as ações pedagógicas necessárias para auxiliá-lo a desenvolver essas competências e habilidades. Durante muito tempo, a avaliação escolar tem sido versada sob a ótica onde o professor apenas corrige tarefas e provas do aluno para verificar respostas certas e erradas. Com base nessa verificação periódica, ele toma decisões quanto ao seu aproveitamento escolar. Em favor desse tipo de avaliação, estão 3 elementos classificados por Vasconcelos como os cavaleiros do apocalipse pedagógico, que são o conteúdo, a metodologia passiva e a avaliação classificatória. Muitas das vezes, ele diz que existe ainda um 4º cavaleiro, que são as precárias condições de trabalho. Então, o professor, quando está imerso numa precária condição de trabalho, ele vai ter maior dificuldade de fazer uma diagnose mais assertiva, mais individualizada. E então ele vai utilizar esses conteúdos como avaliação, vai utilizar a metodologia passiva, onde só ele fala, onde os alunos não têm voz, e a avaliação dele vai ser classificatória, para dizer quem é bom e quem é ruim, sem levar em conta o desenvolvimento, o caminhar desse aluno. Em sentido amplo, o problema da avaliação está inserido no sistema social, que impõe valores desumanos, cujos resultados se verificam na própria sala de aula. Este tipo de avaliação autoritária, com cunho apenas de constatar, exclui e impede uma renovação real da prática pedagógica,
A avaliação deve estar a serviço do nosso projeto educacional. Ela é parte integrante dele e partilha de seus princípios fundamentais, tendo como objetivo não apenas a verificação e registro de dados de desempenho, mas também privilegia a intervenção que contempla a formação integral do aluno. Não importa se o João caminhou 10 e a Joana caminhou 7. O que me interessa é como eles caminharam, né? Qual foi o ganho que eles tiveram. O que me interessa é o ponto de partida em diante. Não me interessa o ponto final. O que eu preciso avaliar é o percurso do meu aluno, o que ele já conseguiu, o quanto que ele já se instrumentalizou, que habilidades ele conseguiu consolidar. E aqui nós temos a avaliação no centro de tudo. Onde eu vou avaliar, o que eu vou avaliar, quem eu vou avaliar, por que avaliar, como e quando avaliar. Essas 5 perguntas devem ser respondidas cada vez que eu escolher o instrumento de avaliação do meu aluno. Qualquer processo avaliativo perpassa o complexo sistema de construção da subjetividade dos envolvidos, tanto dos professores quanto dos alunos, em relação e essas suas relações, sua história e os seus contextos. Ações avaliativas visam subsidiar a realização de planejamentos e assessorias práticas educativas, constituindo-se como um marco importante para a avaliação institucional e o consequente redirecionamento dos esforços, visando transformações e reorientações do trabalho educacional, levando em consideração os objetivos e metas do nosso projeto político-pedagógico. Espero vocês em uma outra oportunidade. Ficamos por aqui. Até lá. Ações avaliativas visam subsidiar a realização de planejamentos e assessorias práticas educativas, constituindo-se como um marco importante para a avaliação institucional e o consequente redirecionamento dos esforços, visando transformações e reorientações do trabalho educacional, levando em consideração os objetivos e metas do nosso projeto político-pedagógico. Espero vocês em uma outra oportunidade. Ficamos por aqui. Até lá! O edital do quadro técnico, o QT, que está acontecendo aqui de 16 a 19 do 12. Você pode ter mais informações, caso você queira se interessar aí, né, por alguma das nossas turmas, principalmente a turma Cisne Branco, que é a turma voltada para a Marinha do Brasil. Fica o convite para que você faça a sua matrícula por meio do site ou, talvez, por meio do nosso número, do nosso WhatsApp, Mentorizar. O Mentorizar, inclusive, agora, no próprio WhatsApp, ele tem, nesse número aqui, ó, tá? Ele tem também um catálogo que você pode conhecer as nossas turmas. Então, mande uma mensagem, nossa equipe está à disposição para tirar todas as suas dúvidas, falar sobre forma de pagamento. Bom, quero que você comente nas nossas redes sociais, faça esse favor agora, siga lá a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, se for por aqui que você está assistindo no canal do YouTube, também comente, não deixe de fazer isso. É sempre importante que você siga as redes sociais dos professores. E eu vou dar um tempinho, vou chamar a vinheta e logo após a vinheta a gente começa aqui falando dessas estratégias e do roteiro de estudo. Diretor, chama a vinheta que já já vou entregar o ouro para a prova da Marinha do Brasil. Bom,
meu povo, voltamos aqui para falar sobre esse concurso, sobre a estratégia que eu traço com os meus alunos. Você já seguiu as nossas redes sociais, já acompanhou o nosso trabalho? Bom, por onde começar? Essa é uma das principais perguntas que eu recebo aí, ó. Como radiografar o edital do concurso, que é tão complexo, que é cheio de bibliografias? Quais são os assuntos mais importantes, professor? Eu pago um cursinho ou estudo sozinho? Eu já comentei isso em outro momento. É muito da estratégia de uma decisão sua, obviamente, mas o que eu posso dizer é que o Mentorizar ele tem um planejamento, tem técnicas para que você possa não só entender, como memorizar os conteúdos que são mais importantes, né, para a prova. Lembrando que a gente também oferece dicas de leitura, oferece para os nossos alunos também os livros que são mais importantes, tá? Os livros mais importantes, na verdade, a gente oferece para os nossos alunos matriculados todos os livros que a gente tem em PDF, a gente oferece, e também é uma oportunidade de oferecer dicas de leitura. Faça a leitura desse capítulo, faça a leitura direcionada daquele tópico que é mais importante. E fazer questões, gente. Sempre eu sugiro que você faça muitas questões. Não só resolva, como também construa. Isso faz toda a diferença, é um grande diferencial aqui dentro do Mentorizar, a estratégia que a gente usa com os nossos alunos, tá? Então, se você não sabe por onde começar, venha para o Mentorizar, porque aqui a gente prepara, né, os nossos alunos para que eles sejam aprovados, sem enrolação, com muita objetividade. Prepare-se com quem está se destacando nesse ramo dos concursos militares, principalmente. Aqui tem todas as nossas redes sociais, o nosso e-mail oficial, enfim, tudo que você pode conhecer melhor sobre o trabalho do professor John, tá bom? É um prazer estar com você que não me conhecia. A gente vai seguir de modo muito objetivo, é uma aula extremamente rápida e a gente vai apresentando aqui de cara os nossos pilares. O material direcionado é o material que o aluno recebe com estratégia. O estudo ativo é essa linguagem dialógica em que o aluno vai percebendo que eu estou dialogando com ele ali naquele conteúdo. Não é só um material amorfo, um material seco, né? Então tem toda essa estratégia que a gente usa para com os nossos alunos. E a revisão planejada é o momento em que a gente ajusta as tarefas, a gente tem a orientação com os alunos, normalmente a cada 15 dias a gente se encontra, mas a revisão planejada é um momento estratégico na trilha de aprendizagem em que o aluno vai parar, refletir, revisar alguns conteúdos, rever os seus erros e dialogar com a gente na construção das questões. Nessa construção das questões, o aluno implementa a nossa técnica de construir questões e praticar, algo muito diferenciado que você não vai encontrar em outro projeto. Eu não vou dizer nem outro cursinho, porque a gente não é só um cursinho. Nós não somos apenas um cursinho que vai te entregar aula gravada. Pelo contrário, nós somos uma metodologia baseada nesses 4 pilares aqui e que entregamos, contudo, uma estratégia de estudo, um suporte para que você seja aprovado, tá bom? Bom, além disso, temos a mentoria individualizada com o professor, tá? Que você pode também, além de ter tudo que eu já tinha mencionado, tem o plantão de dúvidas e os planos de estudo, que a gente vai estabelecendo metas semanais e diárias. Qual livro você vai estudar, qual material você vai ler nesse momento, o que você tem que fazer agora. Então, eu vou pegando na sua mão e vou mostrando passo a passo ali o que você tem que fazer. Vou mostrando o caminho dessa aprovação. Porque às vezes o que a gente precisa é uma orientação de alguém mais experiente. Eu vou te mostrando aquilo que cai, aquilo que tem como relevância. Bom, se você ainda não segue as nossas redes sociais, faça isso agora. Salve todo esse material. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, né, que vão se preparar para a Marinha do Brasil também. Você pode estar conhecendo alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Não seja egoísta. Divida com alguém esse conhecimento, essa informação, né? Porque isso vai te ajudar. Bom, fazer uma abordagem rápida. Em 2021, a gente teve 32 referências. Em 2022, a gente já tinha 56. Agora a Marinha está na faixa de 40 e poucas referências. Alguns livros em 2021 foram excluídos, tá? E outros inseridos, outras referências. Então, é muito complicado você deixar para estudar quando o edital é lançado. Então, alguns livros, alguns conteúdos, eles são cruciais, eles são base. Então, é óbvio que a Marinha não vai mudar, como, por exemplo, a lei do ensino da Marinha, o sistema de ensino naval, o decreto da LDB, a própria LDB, a BNCC, alguns tópicos que são importantes. E já em 2022, a gente tinha 7 artigos, em outros anos a Marinha foi tirando. Então, os artigos você vai estudar quando o edital sair. E aí, se tiver algum artigo, você vai pegar para estudar. Minha estratégia de estudo já de cara com os meus alunos é: não estude artigo até o edital sair. Se tiver algum artigo no edital anterior, não estude, porque isso pode ser alterado.
artigo pressupõe alteração, vontade de se antenar com aquilo que está rolando. Então, é muita atenção que você tem que ter em relação à Marinha e às suas mudanças. Alguns livros ficam mantidos sempre. Alguns livros são cartas marcadas, como, por exemplo, da Helvas, okay? Que traz aí a perspectiva dos fundamentos biológicos. Esse livro da Keynes, que no último edital não estava, mas o livro do Libânio sim, do Lucchesi, os livros da Luck, a legislação educacional, como Constituição Federal, LDB, Sistema de Ensino Naval, também se mantém ao longo desses últimos anos. Então, a gente pode dizer que esses livros são elementares e que estarão. Então, aqui tem um jogo, aqui em 2021, o jogo de cartas, que alguns saíram, outros entraram. Em 2024, por exemplo, voltou o livro do Sanches. Então, a Marinha, ela brinca de colocar um livro num ano, tirar um livro no outro, e assim, sucessivamente, ela vai fazendo para que você fique, muitas das vezes, desatualizado. É um jogo de campo minado, né? Você já brincou de campo minado? Então, eu venho aqui, ó, chamando o nosso panorama das referências como um campo minado. Vamos supor que você esteja no campo minado e tenha que fazer uma escolha daquilo que você vai estudar e aquilo que você não vai estudar. Se a gente mapear a prova de 2021, eu não estou falando de 2024, porque isso eu faço com os meus alunos matriculados, ok? Então, vamos supor que a gente pega a prova de 2021. Alguns autores, eles aparecem constantemente. Eles são cartas marcadas, como Souza, na área de Sociologia, Aberrar, Tecnologia de Informação e Comunicação, Cosenza e Guerra, assim como Helvas, né? Então, tem alguns autores que, por exemplo, já saíram, Rangel já saiu, Lopes Macedo sempre está por lá, Saviani, gente, sempre está no livro da Marinha, no edital da Marinha, Abacique Mohan, esse livro chatinho da Giacagni do Penteado também está sempre lá. Esse livro da Santana sempre esteve. Lucchesi, Goulart de Psicologia da Educação, entre outros. Então, alguns temas são mais comuns que a Marinha cobre. Por exemplo, as escolas romanas. A LDB sempre está presente lá. O sistema de ensino naval. Aqui, ó, em 2021, a gente tem currículo e as incumbências da Diretoria de Ensino e do EMA, né, do Estado-Maior da Armada. A aprovação, né, e de cursos e estágios, quem é que aprova, quem é que não aprova, diretoria de ensino, o pessoal do fuzileiro, então isso também sempre cai. O livro do Sanches também sempre está ali presente. Gente, Luck, Heloísa Luck, uma autora muito cobrada, sempre está presente na prova da Marinha. Então tem alguns, filosofia de Lucchesi, as tendências pedagógicas aqui também. Então tem alguns assuntos que são cruciais e que vão aparecendo sim na sua prova. Bom, os nossos pilares estão aí, você entende que com as estratégias corretas você vai conseguir ser aprovado. E eu quero te dizer o seguinte, uma outra coisa importante, importantíssima, é você estudar por meio das provas anteriores. E nas provas anteriores você vai perceber que a própria Marinha do Brasil, ela tem uma estratégia, né, que é trabalhar com a redação de modo atípico. A redação para a Marinha do Brasil, ela traz temáticas que são ligadas à própria Marinha. Então, uma das estratégias que eu dou para os meus alunos é não deixe de estudar a redação, ela pode definir a sua nota. A gente já falou isso aqui ao longo da Semana da Marinha, como que uma aluna conseguiu a primeira colocação graças a uma nota 10 da redação. Então, olha só, redação deve ser redigida em dissertação argumentativa, com ideias coerentes, recuo de parágrafo, só que isso aqui tudo é orientação padrão, né? O candidato deve dar um título à redação, agora a Marinha tem colocado isso aqui. Isso aqui, gente, é a prova de 2024. O que teve de diferente em relação aos outros anos? A Marinha começou a colocar textos motivacionais, tá? Então, ela apresentou o texto 1 e o texto 2 aqui, olha o texto 2, com uma imagem e tal. Ela apresenta um texto também aqui e, por fim, ela dá aquela fincada no candidato. A partir das leituras, redige uma dissertação argumentativa a respeito dos desafios do Estado para o fortalecimento da base industrial brasileira. E dê um título ao seu texto, ela reforça. Por quê? Antes tinha muita confusão sobre essa coisa de dar título ou não dar título à redação da Marinha do Brasil. Era enunciado um tema, que na verdade era o título, o fiscal abria o título e colocava, copia o título aí na sua folha. E muita gente se confundia. Então agora você tem que dar o título. Acabou esse problema. Desde 2024, a Marinha tem colocado essa estratégia de colocar textos motivacionais. Você dá o título e continua sendo uma abordagem voltada para a área da Marinha. Então, muita atenção a isso. Fala
Fala, galerinha mentorizada, passando aqui só para dizer que você anda muito bem nessa trilha de aprendizagem aqui do Mentorizar. E se você chegou até esse vídeo, significa que tem muito mais para que você possa encontrar aqui no Mentorizar e isso fortalecer a sua caminhada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir uma tarefa? Eu quero que você digite aqui embaixo, #mentorizei. Assim eu vou saber que você chegou a esse momento e que está na trilha certa. Porque muitas das vezes os alunos querem tomar as iniciativas aí de estudarem o conteúdo sem seguir o plano do professor Johnny. Então, faça o gesto assim, ó, se você estiver tirando uma foto, faça o gesto assim, ó, eu mentorizei, ou digite aqui mesmo, #mentorizei. Eu vou entender que você está correspondendo, que a mensagem chegou da melhor forma possível, tá bom? É isso. Vamos lá, vamos continuar estudando. Siga o plano. É isso aí. É isso aí, galerinha concurseira. E aí, mentorizou? Tenho certeza que esse conteúdo ficou muito mais simplificado para você. Teve a possibilidade aí de conhecer um pouco mais de como funciona o Mentorizar. Você pegou só uma amostra, isso foi só um módulo, só um livro que foi aqui radiografado ao longo dessa aula da Semana da Marinha do Brasil. Mas com isso aqui você já consegue acertar uma, duas, talvez três questões, dependendo da banca. Mas com certeza esse livro foi detalhadamente radiografado, como eu gosto de dizer, aqui ao longo dessa Semana da Marinha do Brasil. Se só no primeiro dia você já teve acesso a isso tudo, imagina conhecendo a Turma Cisne Branco, toda a nossa plataforma, que a gente já falou isso aqui. Imagina ter todos os livros nessa sua reta final aí para o concurso. Isso é fundamental, ter um direcionamento, ter algo que te ajude a economizar tempo, que é o que você precisa, e dominar o máximo de conteúdos. Lembrando que esse concurso, gente, ano passado, em 2024, foram 5 vagas, mas só 2 pessoas conseguiram lograr êxito, serem aprovadas. Neste ano a gente tem 11 vagas. Eu espero que as 11 vagas sejam do Mentorizar. A gente está trabalhando muito para isso e eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão agora. Vai clicar aqui no link que tem aqui embaixo para adquirir a nossa Turma Cisne Branco ou falar com a nossa equipe. A gente tem uma condição especial aí de desconto para você, caso você esteja na Semana da Marinha do Brasil. Já digo para você, todo mundo que está aqui assistindo a Semana da Marinha do Brasil vai ter automaticamente um cupom de desconto, mas isso a gente vai revelar quando você chamar a nossa equipe lá. Pode ter certeza que você vai pagar um preço bem mais em conta do que o preço original. É uma turma completa, com 100% do edital, e você só tem a ganhar. Já ganhou um pouquinho aqui. Agora, vem conosco, vem para Mentorizar. Tchau, tchau.